Milionário instala câmeras para vigiar a empregada com sua filha. O que ele vê é chocante. Em uma mansão luxuosa no Morumbi, um milionário acostumado ao controle absoluto decide instalar câmeras para vigiar a nova empregada que começou a trabalhar em sua casa. Ela havia chegado com a filha de apenas 1 ano de idade, uma bebê de olhos curiosos e sorriso fácil, e ele, movido mais pela desconfiança do que pela empatia, permitiu que as duas ficassem ali. O que ele não imaginava é que aquelas câmeras, instaladas por puro instinto de vigilância, revelariam algo que mudaria completamente sua forma de ver o mundo. Cada imagem capturada mostrava mais do que simples tarefas domésticas. Mostrava amor, sacrifício e a força silenciosa de uma mulher lutando para dar um futuro digno à filha. No começo, ele acreditava estar apenas protegendo seu patrimônio. Mas, pouco a pouco, percebeu que as gravações estavam protegendo algo muito mais valioso, o despertar de sua própria humanidade. O que acontece dentro daquela casa vai desafiar todas as certezas de um homem que acreditava ter tudo, menos o que realmente importa. E o que ele verá nas telas será impossível de esquecer. Antes de continuar essa história, curta o vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa emocionante jornada. O relógio marcava 7h30 da manhã quando ele estacionou o carro em frente à mansão. O sol recém-nascido refletia nos vidros espelhados da fachada moderna, projetando linhas douradas sobre o portão de ferro trabalhado. Tudo ali era cuidadosamente pensado: o jardim simétrico, o silêncio do corredor, o perfume de madeira encerada misturado ao leve aroma de café vindo da cozinha. Era um homem que detestava imprevistos. E, por isso mesmo, aquele pequeno detalhe o incomodava profundamente: as câmeras internas estavam desligadas. Ele havia instalado um sofisticado sistema de segurança há meses, capaz de monitorar cada canto da casa. E ainda assim, quando abriu o aplicativo no celular, notou que os últimos registros tinham sido há 2 dias. A raiva o atravessou como uma faísca. Mandou chamar o técnico, reinstalou tudo e pediu acesso em tempo real. Seu olhar era frio e preciso, o de um homem acostumado a comandar centenas de funcionários, a assinar contratos milionários e a viver cercado de desconfiança. Naquele mesmo dia, a nova empregada chegava com a filha nos braços. A bebê, de 1 ano, chorava baixinho, desconfortável com o vento frio que cortava o ar da manhã paulistana. A jovem pediu desculpas pelo atraso, explicando que não tinha com quem deixar a menina. Ele observou as duas por um instante, avaliando-as com o mesmo olhar analítico com que estudava planilhas. Permitiu que a mãe ficasse com a filha na casa, não por bondade, mas por pragmatismo. Não queria lidar com a troca de funcionárias novamente. O primeiro dia transcorreu em silêncio. A mulher limpava, cozinhava, arrumava o quarto de hóspedes improvisado para bebê. À noite, quando o milionário voltou do trabalho, encontrou a casa impecável e um leve cheiro de bolo recém-assado. Não comentou nada. Apenas subiu, tomou banho e, antes de dormir, abriu o aplicativo no celular. As imagens começaram a rodar. Ele esperava ver descuidos, distrações, talvez até pequenos erros de conduta. Mas o que apareceu diante de seus olhos foi algo completamente diferente. A mulher, exausta, se ajoelhava ao lado do berço improvisado e cantava para a filha dormir. A voz era suave, quase um sussurro, entoando uma antiga canção nordestina. A menina segurava o dedo da mãe e sorria. Nenhuma palavra dita, nenhum gesto de desrespeito, apenas ternura. Ele se viu, de repente, preso àquela cena. O som da melodia parecia atravessar a tela e tocar algo esquecido dentro dele. Sentiu-se estranho, desconfortável. Fechou o celular abruptamente e respirou fundo. Tentou se convencer de que era apenas curiosidade, mas algo nele havia mudado. Nos dias seguintes, passou a observar mais. As câmeras mostravam momentos que ninguém imaginaria. A jovem, mesmo cansada, limpava com capricho, sorria para a filha, improvisava brinquedos com panos e colheres de pau. E, de vez em quando, parava para olhar uma fotografia antiga guardada na bolsa. Murmurava promessas para aquela imagem. Ele não sabia de quem era a foto, mas percebia emoção em cada palavra. Certa tarde, ao chegar mais cedo, ele percebeu a cozinha diferente. Sobre a mesa, havia flores simples, provavelmente colhidas do jardim. O ambiente parecia mais leve, mais vivo. Ela limpava o fogão enquanto a bebê brincava com uma colher no chão. Ele observou da porta, sem que fosse notado. Aquela naturalidade o desconcertava. Durante o jantar,
Um bolo de milho repousava no centro da mesa. Ele não disse nada, mas comeu uma fatia. O sabor o levou de volta à infância, aos tempos em que a avó preparava o mesmo bolo nas manhãs de domingo. Engoliu devagar, lutando contra uma lembrança que insistia em voltar. Naquela noite, as imagens das câmeras mostraram a mulher estudando. Ela se sentava à mesa, abria um caderno e escrevia enquanto a filha dormia. Ao lado, uma apostila amarelada com o título técnico em enfermagem. Ele franziu o senho. Não sabia que ela estudava. Não havia mencionado nada na entrevista. Por que esconderia isso? No dia seguinte, discretamente, perguntou se ela tinha interesse em continuar os estudos. A mulher corou, hesitou, e respondeu que sonhava em se formar, mas o tempo e o dinheiro não permitiam. Ele não respondeu. Apenas assentiu e voltou ao trabalho. As semanas passaram. A casa ganhava novos sons, cheiros e pequenas mudanças que ele tentava ignorar, mas não conseguia. As flores sempre reapareciam nos vasos, o cheiro de lavanda tomava conta dos corredores e o riso da criança ecoava pelos cômodos. A frieza da mansão começava a se desfazer, e ele, sem perceber, passava a demorar mais para sair de casa e chegar mais cedo à noite. Mas o equilíbrio durou pouco. Uma manhã, ao revisar as câmeras, percebeu que o sistema havia sido desligado por algumas horas. O sangue lhe subiu à cabeça. Chamou o técnico novamente, exigiu respostas, mas nada de anormal foi encontrado. À noite, confrontou a funcionária. Ela, assustada, explicou que a energia havia caído por conta da chuva forte. Ele ficou em silêncio, envergonhado de sua própria desconfiança. Mesmo assim, algo dentro dele resistia. A antiga necessidade de controle ainda falava mais alto. Decidiu então instalar uma câmera nova na sala, ainda mais discreta. Naquela mesma noite, revisando as imagens, viu algo que o deixou perplexo. A bebê estava de pé, apoiada no sofá, dando os primeiros passos. A mãe, emocionada, a segurava e chorava de alegria. A pequena, cambaleante, caminhava em direção à câmera, estendendo as mãozinhas. O milionário sentiu o coração apertar. Era como se aquela criança o olhasse diretamente. Um nó subiu-lhe a garganta, e ele, sozinho no quarto, ficou observando aquela gravação repetidas vezes. Nos dias que seguiram, ele passou a prestar mais atenção em pequenos detalhes. Percebeu que a jovem deixava uma flor sobre o piano todos os dias antes de ir embora. Um gesto simples, quase imperceptível. Perguntou sobre isso um dia, e ela explicou, tímida, que o pai sempre dizia que uma casa com flores nunca seria triste. A resposta o desarmou. Ficou em silêncio por um instante. Naquela mesma noite, abriu o piano fechado há anos. As teclas estavam frias, empoeiradas, mas o som que saiu foi suave. Uma melodia lenta, melancólica, ecoou pela casa. A bebê, acordada no colo da mãe, sorriu. A partir desse momento, algo mudou definitivamente. As câmeras, que antes eram instrumentos de vigilância, passaram a registrar o renascimento de um homem que há muito tempo havia esquecido o que era sentir. Ele começou a ver, nas imagens, não apenas o cotidiano de uma funcionária, mas a beleza silenciosa de uma vida simples e verdadeira. E, sem perceber, começou a se perguntar quem realmente estava sendo observado. Nos dias que se seguiram, a rotina na mansão se tornou uma dança silenciosa de pequenos gestos. O milionário, ainda atento às câmeras, começava a perceber padrões inesperados. A mulher, apesar do cansaço evidente, estabelecia horários rigorosos para cada tarefa, sem nunca perder a paciência com a filha. Era como se cada ação dela fosse coreografada com carinho e disciplina. Ele, que sempre acreditou que eficiência significava frieza, começou a questionar seus próprios conceitos. Um dia, ao observar as gravações, notou que a jovem retirava do armário uma caixa pequena, escondida sob roupas dobradas. Ela abria cuidadosamente o recipiente e tirava várias cartas dobradas com cuidado. Ele ficou curioso, mas não quis intervir imediatamente. Observou cada movimento, cada gesto cheio de reverência. A mulher lia as cartas lentamente, às vezes sorrindo, outras vezes com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ele ainda não sabia o conteúdo, mas sentiu que eram mensagens de alguém muito importante para ela. A primeira pequena reviravolta aconteceu quando ele percebeu que a bebê, enquanto brincava no tapete, imitava gestos da mãe, sorrindo e batendo palminhas. Era um momento simples, mas o milionário sentiu algo inesperado,
orgulho e ternura misturados à sensação de pertencimento. Ele começou a perceber que, apesar de sua vida de luxo e poder, nunca experimentou esse tipo de alegria genuína. Esse pequeno acontecimento começou a mudar sua perspectiva sobre a importância do amor no dia a dia. A segunda pequena reviravolta veio quando ele encontrou, escondido entre os livros da biblioteca, um diário antigo da jovem. Sem ler imediatamente, deixou ali, mas não conseguiu resistir. Mais tarde, descobriu que ela havia registrado sonhos, dificuldades e pequenas vitórias pessoais. O diário mostrava o esforço diário para conciliar trabalho, estudo e maternidade. Cada página lida aumentava sua admiração e, ao mesmo tempo, a culpa por ter desconfiado dela. A terceira pequena reviravolta aconteceu quando ele notou que a empregada sempre deixava recados para a filha em forma de desenhos simples. Ele viu uma sequência de cores, formas e rabiscos que, à primeira vista, pareciam aleatórios, mas que, quando analisados, contavam pequenas histórias para bebê. Ele ficou impressionado com a dedicação e criatividade, e passou a sentir um desejo crescente de proteger aquele vínculo que observava silenciosamente. Enquanto isso, a casa ia se transformando junto com a vida deles. O jardim, antes impecável, começou a exibir pequenos sinais de intervenção da jovem: um vaso reposicionado, flores plantadas em novas cores, folhas secas cuidadosamente retiradas. O ambiente, antes frio e estéril, ganhava calor humano, cheiro de café fresco e risadas que preenchiam o silêncio. Cada mudança mínima parecia ter um significado profundo, e o milionário percebeu que estava aprendendo algo que dinheiro algum poderia comprar. A primeira reviravolta média aconteceu quando ele descobriu que a mulher estudava à noite em segredo. Ela abria um livro de enfermagem depois de colocar a filha para dormir, estudava com dedicação, e anotava cada detalhe em cadernos já amarelados pelo uso. Ele ficou surpreso e sentiu uma mistura de preocupação e admiração. Aquela descoberta mostrou que a mulher tinha sonhos maiores do que apenas cuidar da casa e da filha. Ela queria crescer, evoluir e criar oportunidades. Ele decidiu não interferir, mas começou a ajudá-la discretamente, enviando materiais de estudo e livros sem que ela soubesse quem enviará. A segunda reviravolta média veio quando uma tempestade repentina inundou parte da periferia onde a jovem morava. Ela chegou atrasada, com a bebê enrolada em um cobertor molhado. Ao observar pelas câmeras, ele sentiu uma onda de proteção e empatia. O milionário tomou uma decisão inédita: ofereceu um quarto na mansão para a criança, dizendo apenas que era precaução. Na verdade, seu gesto era movido pelo instinto de cuidar e pelo desejo de aliviar o sofrimento alheio. Esse pequeno ato fortaleceu o vínculo entre eles, mesmo que a mulher ainda não percebesse o quanto ele havia se envolvido emocionalmente. A terceira reviravolta média ocorreu quando ele percebeu, em uma das gravações, que a empregada guardava um brinquedo antigo da filha com carinho, embrulhado em um pano limpo. O objeto parecia simples, mas tinha grande significado emocional. Ele começou a compreender que cada gesto dela carregava histórias de luta, amor e esperança. Essa descoberta reforçou a admiração que ele já sentia e o fez questionar suas próprias prioridades. A quarta reviravolta média veio quando a menina adoeceu subitamente. O milionário, apesar da agenda lotada, abandonou uma reunião importante para levá-las ao hospital. No caminho, enfrentou o trânsito intenso da cidade, o calor sufocante do verão paulistano e a agitação das ruas. No hospital, viu a vulnerabilidade da mulher enquanto cuidava da filha. Aquela situação mostrou a ele que a vida real não se resolvia com dinheiro ou poder, mas com dedicação e paciência. A primeira grande reviravolta ocorreu quando, ao revisar as câmeras externas, ele viu a mulher entregar um envelope a um homem na rua. Sua primeira reação foi de desconfiança e raiva. Imaginou que ela pudesse estar escondendo algo. Porém, ao confrontá-la, descobriu que se tratava do pagamento de uma dívida do curso técnico que ela havia iniciado secretamente. A surpresa transformou sua percepção. Ele percebeu que a desconfiança inicial era infundada e que, na realidade, ela se esforçava para criar um futuro melhor para a filha. A segunda grande reviravolta aconteceu quando o milionário notou que a bebê, pela primeira vez, dava passo sozinha em direção à câmera. A mãe chorava emocionada, segurando-a com firmeza e alegria. Ele sentiu o coração apertar, lembrando-se do vazio em sua própria vida, da ausência de uma criança que nunca teve. Esse momento fez refletir sobre o amor e a importância das pequenas conquistas diárias. A terceira grande reviravolta se deu quando ele descobriu, finalmente, que a mulher havia guardado todas as cartas e mensagens discretamente enviadas por ele ao longo dos meses.
Ela mantinha tudo em uma caixa, junto às fotos da filha, como lembrança de gratidão. A descoberta foi um choque emocional. Ele percebeu que o que ele considerava controle e vigilância havia se transformado em confiança mútua e respeito silencioso. Ao longo desses meses, a mansão passou por mudanças perceptíveis. Os corredores antisilenciosos agora ecoavam risadas infantis. O cheiro de café recém-passado, bolos assados e flores recém-colhidas preenchiam o ar. A luz natural refletia nas paredes pintadas de tons mais claros, o que dava uma sensação de calor e acolhimento. Ele começou a perceber que a transformação do ambiente refletia a transformação interna que estava vivendo. Enquanto isso, a mulher enfrentava seus próprios obstáculos. O estudo noturno exigia sacrifício, o cuidado com a filha demandava energia constante, e ainda havia a pressão social de manter seu emprego e dignidade intactos. Cada conquista tinha um custo: noites sem dormir, pequenas renúncias, momentos de frustração silenciosa. Ele observava tudo, cada detalhe, e sua admiração crescia a cada dia. As subtramas se entrelaçavam com a principal. Ele começou a interagir com vizinhos da jovem, oferecendo pequenas ajudas discretas que melhoravam sua rotina sem chamar atenção. Descobriu histórias de superação, de vizinhos que cuidavam uns dos outros, e percebeu como a cultura paulistana, com sua diversidade e contraste entre luxo e periferia, impactava cada decisão que ele e a empregada tomavam. A confiança começou a se consolidar de maneira gradual. Pequenos gestos de carinho, como deixar um brinquedo sobre o tapete ou preparar uma refeição especial, mostravam que a relação estava se tornando mais humana. Ele experimentava momentos de vulnerabilidade inéditos, percebendo que precisava lidar com sentimentos há muito esquecidos. O sucesso dele não era financeiro ou profissional naquele momento, mas emocional. Cada pequeno avanço, a confiança da mulher, o aprendizado da filha, o cuidado compartilhado, exigia esforço e dedicação. Cada vitória vinha com sacrifício, noites longas, ajustes na rotina e um contínuo confronto com seu próprio orgulho e necessidade de controle. A relação entre os três se aprofundava com naturalidade. Ele começou a ensinar pequenas coisas para a criança, como nomes de cores e números, enquanto a mãe se ocupava do estudo. As câmeras, antes ferramenta de vigilância, passaram a registrar momentos de ternura e crescimento, mostrando que todos aprendiam e mudavam juntos. A cada dia, o milionário sentia que estava redescobrindo valores que nunca pensou serem possíveis: amor, paciência, empatia e confiança. Observava o mundo através de novas lentes, entendendo que riqueza não era apenas dinheiro, mas tempo, atenção e conexão emocional. Por fim, aquela primeira grande aproximação culminou em uma noite em que ele se sentou no sofá com a criança no colo. A mulher trouxe chá e se sentou ao lado, e, pela primeira vez, os três compartilharam um silêncio confortável. As câmeras registraram tudo, mas agora eram testemunhas de algo muito maior: um início de família, construído com cuidado, respeito e amor genuíno. A transformação do protagonista estava em andamento. Ele, que começou a história desconfiado e meticuloso, agora aprendia a abrir espaço para sentimentos e confiança. A mansão, antes símbolo de isolamento, passava a representar acolhimento e vida compartilhada. A mulher, com sua força silenciosa, inspirava-o a ser melhor, enquanto a bebê, com seus pequenos passos e sorrisos, se tornava o elo que unia todos de maneira inesperada e emocionante. O verão avançava sobre São Paulo, trazendo calor intenso e ruas movimentadas. A mansão, localizada no Morumbi, refletia a luz dourada do sol sobre as paredes claras e o jardim cuidadosamente planejado. O milionário, acostumado à rotina meticulosa e ao controle absoluto de sua vida, começava a perceber mudanças sutis em seu comportamento. As câmeras, antes ferramentas de vigilância, agora eram testemunhas silenciosas da transformação que ocorria dentro de suas próprias emoções. A empregada, jovem e determinada, continuava sua rotina com dedicação impecável. Cada manhã começava cedo, preparando café e organizando a casa enquanto a bebê, de 1 ano, explorava os corredores com curiosidade. Ele observava cada detalhe através das câmeras, não mais com desconfiança, mas com atenção e admiração. Os pequenos gestos da mulher, desde recolher brinquedos espalhados até cantar para a filha adormecida, mostravam uma força silenciosa e uma dedicação que ele nunca imaginou encontrar. Um dia, ao revisar as gravações, ele percebeu que a jovem estava sentada ao lado da janela, escrevendo algo em um caderno enquanto a bebê brincava com um bloco de madeira. Ele se aproximou do monitor e viu palavras cuidadosamente escritas, expressando sonhos, medos e expectativas para o futuro.
Essa descoberta despertou nele uma sensação nova, a de que, por mais poderoso que fosse, ainda havia muito a aprender sobre a vida e sobre o amor verdadeiro. A primeira pequena reviravolta aconteceu quando a bebê, durante uma tarde quente, derrubou acidentalmente um vaso de flores que estava sobre a mesa. A mãe, em vez de se irritar, começou a rir e recolheu cuidadosamente os cacos, explicando à filha com paciência o que havia acontecido. O milionário, assistindo a cena, percebeu que a paciência e o afeto eram virtudes mais poderosas do que qualquer comando ou instrução. A segunda pequena reviravolta surgiu quando ele notou que a jovem havia começado a organizar pequenas atividades educativas para a criança. Cartões coloridos, livros de figuras e até músicas simples preenchiam o tempo da bebê de forma divertida e educativa. O milionário ficou impressionado com a capacidade dela de transformar a rotina em aprendizado e entretenimento, e percebeu que o amor podia ser também disciplina e criatividade. A terceira pequena reviravolta ocorreu quando, em uma tarde de sexta-feira, a mulher levou a bebê ao jardim para mostrar a planta de manjericão que havia crescido no vaso. Ela explicou, com entusiasmo, como cuidar da planta e a importância de observar o crescimento com atenção e carinho. A bebê tentava imitar os gestos da mãe, espalhando pequenas folhas pelo chão. Ele assistia em silêncio, percebendo a beleza de momentos simples, que não podiam ser comprados nem planejados com riqueza. A primeira reviravolta média aconteceu quando ele descobriu, através das câmeras, que a jovem mantinha contato com antigos professores e colegas de curso, buscando orientação para continuar os estudos. Ela escrevia e recebia respostas encorajadoras, mas não mencionava isso a ninguém na mansão. O milionário percebeu que ela carregava um mundo secreto de ambição e esperança, e isso despertou nele um desejo de ajudá-la sem invadir sua autonomia. A segunda reviravolta média surgiu quando ele observou a jovem ensinar a filha a cantar uma música antiga. A criança, com dificuldade, tentava acompanhar as palavras, enquanto a mãe corrigia com paciência e incentivava cada esforço. Ele se emocionou com a cena, percebendo que a determinação e o carinho superavam qualquer treinamento formal que ele tivesse recebido em sua própria educação. A terceira reviravolta média ocorreu quando ele notou que a jovem, apesar do cansaço, sempre preparava pequenas surpresas para a bebê. Um novo brinquedo improvisado com utensílios da cozinha, um desenho feito à mão ou um gesto carinhoso eram deixados estrategicamente para que a criança descobrisse. O milionário percebeu que esses pequenos atos de cuidado construíam um vínculo profundo, e que ele mesmo desejava participar, mas ainda não sabia como. A quarta reviravolta média aconteceu quando, durante uma noite de chuva forte, a menina adormeceu no colo da mãe enquanto ela lia em voz baixa um livro de contos. O milionário, assistindo pelas câmeras, percebeu o esforço silencioso da mulher para manter a rotina e o conforto da filha, mesmo em condições adversas. Ele começou a se questionar sobre o valor de sua própria vida ocupada, percebendo que momentos de cuidado e atenção eram mais importantes do que qualquer conquista material. A primeira grande reviravolta surgiu quando ele descobriu, por acaso, que a jovem mantinha um álbum de fotografias antigas. Cada imagem contava uma história de sua própria infância, momentos de alegria, de desafios e de aprendizado. Ele sentiu uma onda de empatia e compreensão, percebendo que aquela mulher não apenas cuidava da filha, mas carregava memórias que moldaram sua força e determinação. A segunda grande reviravolta ocorreu quando a bebê começou a demonstrar sinais de curiosidade intensa pelo piano da mansão. A jovem incentivou, mas com cautela, permitindo que a criança tocasse as teclas lentamente. Ele, observando, sentiu uma emoção inesperada. Lembranças de sua própria infância vieram à tona, e percebeu que, apesar de toda a riqueza, havia perdido a oportunidade de vivenciar momentos simples e afetivos com crianças. A terceira grande reviravolta veio quando ele percebeu que a mulher guardava todas as pequenas mensagens e gestos de cuidado dele, bilhetes discretos, flores deixadas estrategicamente e pequenos presentes. Ela não apenas os apreciava, mas os mantinha como recordações de confiança e gratidão. O milionário sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que havia construído algo valioso sem perceber, um vínculo de confiança mútua que ia além do dinheiro ou do poder. Durante esses meses, o ambiente da mansão passou por mudanças perceptíveis. Os corredores antisilenciosos agora ressoavam com risadas e músicas suaves. O aroma de bolos, pães e café fresco preenchia os cômodos, misturando-se ao perfume de flores recém-colhidas. A luz natural refletia nas paredes claras, criando uma sensação de acolhimento e calor. Cada detalhe do espaço refletia a transformação que ocorria dentro do coração do milionário, mostrando que a verdadeira riqueza estava na vida compartilhada e nos vínculos afetivos.
Enquanto isso, a jovem enfrentava seus próprios desafios. Equilibrar trabalho, estudo e cuidado com a filha exigia disciplina, paciência e coragem. Ela também lidava com preconceitos sociais e julgamentos, mas mantinha o foco no objetivo de oferecer um futuro melhor à criança. Cada vitória tinha um custo: noites sem dormir, renúncias pessoais e momentos de frustração. O milionário observava tudo com atenção, reconhecendo que cada sacrifício dela era um testemunho de força e amor. As subtramas se entrelaçavam de maneira natural. Ele começou a interagir discretamente com vizinhos e amigos da jovem, oferecendo apoio sem chamar atenção. Descobriu histórias de solidariedade e superação que refletiam a cultura brasileira, com sua diversidade social, contraste entre riqueza e simplicidade e forte senso de comunidade. Esses elementos culturais influenciavam as decisões de todos os personagens, mostrando que escolhas e atitudes não ocorriam no vácuo, mas em um contexto humano e complexo. O vínculo entre o milionário, a empregada e a bebê continuava a crescer de forma orgânica. Ele passava a participar de pequenas atividades educativas, ensinando cores, números e palavras, enquanto a mãe cuidava do estudo e da rotina doméstica. Cada gesto simples de cuidado e atenção criava conexões emocionais profundas, reforçando a importância da confiança e do respeito mútuo. O sucesso emocional do protagonista não era imediato, mas gradual. Cada avanço exigia esforço, reflexão e paciência. Cada conquista vinha acompanhada de sacrifícios, como reorganizar sua rotina, lidar com dúvidas e enfrentar sentimentos de vulnerabilidade. Ele aprendia a valorizar momentos simples, como ouvir o riso da criança ou ver a mãe ensinar algo novo, reconhecendo que a riqueza verdadeira estava nas relações humanas e no amor compartilhado. Ao longo desse período, o milionário começou a se permitir sentir de maneira plena. Pequenos gestos, olhares e palavras que antes seriam ignorados passaram a ter significado profundo. Ele redescobriu a empatia, a paciência e o prazer de cuidar de alguém com dedicação sincera. A mansão, antes símbolo de poder e isolamento, transformava-se em espaço de vida, aprendizado e conexão emocional. A história avançava de forma envolvente, mostrando a construção lenta, mas sólida, de uma relação baseada em confiança, respeito e amor genuíno. Cada personagem aprendia e evoluía, e cada detalhe do cotidiano refletia a beleza de momentos simples e inesquecíveis. O milionário, que começou a jornada movido pela desconfiança, agora se encontrava profundamente ligado à vida da jovem e de sua filha, aprendendo que riqueza não se mede em dinheiro, mas em atenção, dedicação e afeto verdadeiro. E assim, a mansão vibrava com a nova rotina, repleta de risadas, descobertas e aprendizados. O milionário percebia que as câmeras, antes símbolos de controle, tornavam-se testemunhas do que realmente importava: a construção de uma vida compartilhada, marcada por amor, paciência e pequenas vitórias diárias. Cada dia era uma nova oportunidade de aprender, se conectar e crescer ao lado da mulher e da filha, formando um vínculo que transformaria para sempre suas vidas. O clima de São Paulo começava a mudar com a chegada do outono, e a mansão refletia as nuances da estação. A luz do sol entrava pelas janelas em ângulos diferentes, iluminando o piso de madeira polida e ressaltando o brilho das flores recém-colhidas no jardim. O milionário, acostumado ao controle rigoroso de sua vida, começou a notar transformações sutis em si mesmo. Ele se pegava esperando os momentos em que poderia observar as câmeras, não mais por desconfiança, mas por interesse genuíno em compreender a rotina da empregada e da filha. A jovem continuava a equilibrar suas responsabilidades de forma admirável. Cada manhã era uma coreografia de tarefas: preparar café, organizar a casa, dar atenção à bebê, e ainda assim encontrar tempo para estudar. Ele observava silenciosamente, percebendo a força silenciosa por trás de cada gesto dela. Cada detalhe da rotina mostrava disciplina, paciência e amor, algo que ele havia negligenciado em sua própria vida. A primeira pequena reviravolta aconteceu quando ele percebeu que a bebê havia desenvolvido uma pequena rotina de imitação. Ela tentava copiar os gestos da mãe, seja ao arrumar os utensílios, cantar ou desenhar com lápis de cor. O milionário sentiu uma emoção inesperada. Era prova de que a educação e o afeto transmitidos pela mãe estavam se refletindo na filha, moldando-a desde cedo. Ele se deu conta de que aqueles gestos, embora simples, eram fundamentais e muito mais valiosos do que qualquer riqueza material que possuía. A segunda pequena reviravolta ocorreu quando a jovem passou a criar pequenas atividades educativas para a bebê. Cartões de cores, livros ilustrados e músicas infantis se tornaram parte do cotidiano.
O milionário observava e admirava o cuidado dela em criar experiências de aprendizado através do brincar. Cada gesto mostrava dedicação, planejamento e carinho, reforçando a ideia de que pequenas ações podem ter grande impacto na formação de uma criança. A terceira pequena reviravolta veio quando, certa manhã, a mulher encontrou um caderno antigo com letras grandes e coloridas que a bebê havia rabiscado. Em vez de se irritar, ela sorriu e explicou pacientemente à filha a importância de respeitar os objetos e cuidar das coisas com carinho. O milionário, assistindo a cena pelas câmeras, percebeu que a paciência e a gentileza eram forças muito mais poderosas do que qualquer comando ou instrução autoritária. Com o passar dos dias, o milionário começou a perceber mudanças também em seu próprio comportamento. Ele passava mais tempo em casa, observando a rotina da bebê e da mãe, aprendendo a apreciar os pequenos detalhes, o riso inocente da criança, o cuidado silencioso da mulher, o aroma do café fresco e do bolo recém-assado. A mansão, antes fria e silenciosa, começava a ganhar vida. A primeira reviravolta média aconteceu quando ele descobriu que a jovem mantinha um diário secreto, onde registrava sonhos, objetivos e dificuldades enfrentadas diariamente. Ele percebeu que aquela mulher não apenas cuidava da filha, mas também buscava crescimento pessoal, tentando equilibrar estudo, trabalho e maternidade. O milionário sentiu admiração e respeito, percebendo que cada sacrifício feito por ela tinha um propósito maior. A segunda reviravolta média surgiu quando ele observou a jovem ensinando a filha pequenas habilidades, como reconhecer cores, identificar objetos e contar números. O cuidado e a paciência dela eram evidentes, e a bebê respondia com entusiasmo e alegria. Ele começou a refletir sobre como os métodos simples e consistentes de ensino podem ser mais eficazes do que qualquer riqueza ou experiência formal. A terceira reviravolta média aconteceu quando, durante uma noite de chuva intensa, a jovem acalmou a bebê com um banho morno e uma música suave, criando um ambiente seguro e acolhedor em meio ao caos do tempo lá fora. O milionário, assistindo pelas câmeras, ficou comovido ao perceber que a verdadeira força e segurança não vinham de dinheiro ou status, mas da dedicação, atenção e carinho que ela oferecia à filha. A quarta reviravolta média ocorreu quando ele notou que a jovem criava pequenas surpresas para a filha, como brinquedos improvisados com objetos domésticos, desenhos feitos à mão e pequenas aventuras educativas dentro de casa. Ele ficou surpreso com a criatividade e a capacidade dela de transformar o cotidiano em momentos especiais. Essa descoberta reforçou a admiração do milionário e despertou nele o desejo de se envolver de forma mais ativa, embora ainda hesitasse em mostrar sentimentos abertamente. A primeira grande reviravolta se deu quando ele descobriu que a jovem guardava cuidadosamente todos os bilhetes e pequenos gestos de carinho que ele havia enviado, como flores discretamente colocadas, notas de encorajamento e pequenos presentes. Ela mantinha tudo em uma caixa, junto às fotos da filha, como lembrança de gratidão. O milionário sentiu uma emoção intensa, percebendo que sua intenção de proteger e apoiar havia sido recebida com confiança e carinho genuíno. A segunda grande reviravolta ocorreu quando a bebê começou a demonstrar grande interesse pelo piano da mansão. A mãe a encorajou a explorar as teclas, sempre com cuidado, e a criança respondia com entusiasmo, descobrindo sons e melodias. Ele, observando, sentiu memórias de sua própria infância ressurgirem, trazendo uma mistura de nostalgia e desejo de participar mais ativamente da vida da criança. A terceira grande reviravolta aconteceu quando o milionário percebeu que a jovem mantinha contato com antigos professores e colegas de curso, buscando conselhos e apoio para continuar os estudos. Ela fazia isso discretamente, sem mencionar a ninguém na mansão. Ele ficou surpreso com a determinação dela e decidiu ajudá-la discretamente, fornecendo materiais de estudo e livros, mantendo a identidade anônima. Ao longo desses meses, a mansão passou por mudanças perceptíveis, refletindo a transformação emocional de todos. Os corredores antisilenciosos agora ecoavam risadas, música suave e conversas gentis. O aroma de café, bolos e flores frescas preenchia os ambientes, criando sensação de acolhimento. A luz natural refletia nas paredes claras, iluminando cantos antissombrios e trazendo calor e conforto. Cada detalhe da casa refletia a mudança de vida do milionário e sua crescente empatia. Enquanto isso, a jovem enfrentava desafios diários. O estudo noturno exigia sacrifício, a atenção constante à filha demandava energia, e ainda havia julgamentos sociais e pressões externas. Cada vitória tinha um custo, noites em claro, pequenas renúncias e momentos de frustração silenciosa. O milionário observava tudo, percebendo que cada ato dela exigia força e determinação extraordinárias.
As subtramas da história se entrelaçavam naturalmente com a trama principal. O milionário começou a interagir discretamente com vizinhos e conhecidos da jovem, oferecendo ajuda e apoio sem chamar atenção. Ele descobriu histórias de solidariedade e resiliência, refletindo a diversidade cultural de São Paulo, com sua mistura de riqueza, simplicidade e forte senso de comunidade. Esses elementos culturais moldavam as escolhas e decisões dos personagens, tornando o enredo mais realista e envolvente. O vínculo entre o milionário, a jovem e a bebê se fortalecia a cada dia. Ele participava de pequenas atividades educativas, ensinando cores, números e palavras, enquanto a mãe cuidava do estudo e da rotina doméstica. Cada gesto de cuidado e atenção criava conexões emocionais profundas, reforçando a importância da confiança, respeito e colaboração mútua. O sucesso emocional do protagonista não era imediato, mas construído gradualmente. Cada avanço exigia esforço, reflexão e paciência. Cada conquista vinha acompanhada de sacrifícios, como reorganizar sua rotina, enfrentar sentimentos de vulnerabilidade e lidar com dúvidas internas. Ele aprendia a valorizar os momentos simples, como ouvir o riso da criança ou ver a mãe ensinando algo novo, entendendo que riqueza verdadeira reside no amor, atenção e dedicação. Com o passar do tempo, o milionário começou a perceber que seu papel na vida da jovem e da filha era mais significativo do que imaginava. Ele não apenas observava, mas se tornava parte do cotidiano delas. Pequenos gestos de cuidado e atenção construíam um vínculo sólido, mostrando que a confiança e a empatia podiam transformar vidas de forma profunda e duradoura. A mansão, antissímbolo de poder e isolamento, agora refletia vida, aprendizado e conexão emocional. O milionário, que começou a história desconfiado e meticuloso, agora se encontrava envolvido em uma rede de sentimentos e responsabilidades que jamais imaginou experimentar. Ele redescobria a empatia. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Paciência e prazer em cuidar de alguém com dedicação genuína. Cada dia representava uma oportunidade de aprender, crescer e fortalecer laços afetivos, consolidando uma relação que prometia transformar para sempre suas vidas. E assim, a mansão continuava a vibrar com risadas, descobertas e momentos inesquecíveis. O milionário percebia que as câmeras, antissímbolos de controle, agora eram testemunhas do que realmente importava: a construção de uma vida compartilhada, baseada em confiança, paciência e amor verdadeiro. Cada dia era um novo capítulo, uma nova oportunidade de aprendizado, conexão e crescimento emocional. O outono avançava em São Paulo, trazendo manhãs mais frescas e noites cheias de um vento que fazia as árvores balançarem suavemente. Na mansão do Morumbi, o milionário começava a perceber mudanças profundas em seu cotidiano. Ele, que antes via as câmeras apenas como instrumentos de controle, agora encontrava nelas uma forma de acompanhar a vida da jovem e da filha, observando detalhes que revelavam dedicação, amor e pequenos milagres do cotidiano. A jovem continuava a desempenhar suas funções com esmero. Cada manhã começava com cuidado com a filha, que explorava a casa com curiosidade. A mulher cantava baixinho, organizava brinquedos, preparava o café e ainda encontrava tempo para estudar. Ele, assistindo pelas câmeras, percebia a força silenciosa que ela possuía. Cada gesto, cada olhar e cada sorriso para bebê mostravam uma força que o impactava profundamente, fazendo repensar suas próprias prioridades. A primeira pequena reviravolta desse período ocorreu quando ele observou que a bebê havia aprendido a organizar seus próprios brinquedos após a mãe ensiná-la pacientemente. Era uma ação simples, mas o milionário ficou impressionado com a capacidade da mulher de ensinar disciplina de forma gentil e efetiva. Ele percebeu que pequenas lições diárias poderiam moldar o caráter e a personalidade de uma criança muito mais do que regras rígidas ou instruções frias. A segunda pequena reviravolta aconteceu quando a jovem preparou uma surpresa para a filha, escondendo bilhetes coloridos e pequenos desenhos pelo quarto. Cada bilhete tinha uma mensagem carinhosa, incentivando a criança a descobrir novas palavras e expressões. O milionário, vendo a cena pelas câmeras, sentiu uma mistura de alegria e admiração. Ele percebeu que a dedicação e a criatividade da mulher eram recursos valiosos que iam além de qualquer habilidade profissional. A terceira pequena reviravolta ocorreu quando a bebê começou a imitar gestos da mãe, como varrer o chão com uma pequena vassoura de brinquedo. O milionário, assistindo a cena,
percebeu que o aprendizado e a educação da criança estavam profundamente ligados à observação e ao amor transmitido pela mãe. Era uma lição que ele não esperava receber, mostrando que os vínculos emocionais são formados não apenas pelas palavras, mas também pelas ações repetidas e cuidadosas. A primeira reviravolta média aconteceu quando ele descobriu que a jovem mantinha contato com antigos colegas de estudo e professores, pedindo orientações e dicas para seguir adiante em seus objetivos. Ela fazia isso discretamente, sem mencionar a ninguém na mansão, mostrando iniciativa e determinação. O milionário percebeu que a ambição dela não se limitava apenas ao cuidado com a filha, mas também ao crescimento pessoal e profissional. A segunda reviravolta média ocorreu quando a bebê começou a demonstrar interesse por livros ilustrados, e a jovem criou pequenas histórias para cada imagem. Ela narrava com entusiasmo e atenção, incentivando a criança a fazer perguntas e observar detalhes. O milionário ficou surpreso com a capacidade dela de tornar a educação divertida e interativa. Ele começou a entender que a paciência e a dedicação constantes podiam transformar vidas de maneira mais profunda do que qualquer fortuna ou poder. A terceira reviravolta média aconteceu quando uma tempestade atingiu a cidade, e a bebê ficou assustada com o barulho do vento e da chuva. A jovem, com cuidado, envolveu a criança em um cobertor, cantou suavemente e esperou até que ela adormecesse. O milionário observou a cena com atenção e percebeu que o verdadeiro cuidado não se manifestava apenas na rotina diária, mas na capacidade de oferecer segurança e conforto em momentos de vulnerabilidade. A quarta reviravolta média surgiu quando ele percebeu que a jovem criava pequenos desafios para a filha, como montar blocos ou aprender novas palavras todos os dias. Cada atividade tinha um objetivo educativo, mas era apresentada de forma lúdica. Ele se sentiu tocado pela criatividade e paciência da mulher e começou a refletir sobre sua própria infância, reconhecendo a ausência de orientação emocional e atenção afetiva em sua vida. A primeira grande reviravolta ocorreu quando ele descobriu que a jovem havia guardado todos os gestos de carinho dele, bilhetes, flores, pequenos presentes e palavras de incentivo. Ela os mantinha cuidadosamente, mostrando gratidão e confiança. Essa descoberta emocionou o milionário profundamente, revelando que seu desejo de proteger e apoiar fora recebido com reciprocidade. Ele sentiu que a relação havia se transformado em algo muito mais significativo do que imaginava. A segunda grande reviravolta aconteceu quando a bebê começou a explorar o piano da mansão com curiosidade. A jovem incentivou com cuidado, permitindo que a criança descobrisse sons e melodias, enquanto ele observava. Ao assistir, sentiu lembranças de sua própria infância ressurgirem, trazendo emoção e a sensação de que estava participando de algo que havia perdido. Ele percebeu que, apesar de toda a riqueza, não havia experimentado momentos simples e genuínos como aqueles. A terceira grande reviravolta se deu quando ele percebeu que a jovem havia superado diversos desafios sem depender de ninguém, mantendo firme seu propósito de estudar, cuidar da filha e administrar a casa. Ela mostrava determinação silenciosa, e cada gesto revelava força e independência. O milionário, ao testemunhar isso pelas câmeras, sentiu orgulho e reconhecimento, percebendo que a confiança e a admiração agora faziam parte de sua vida de forma genuína. A mansão, com o tempo, passou por mudanças visíveis. Os corredores, antes silenciosos, agora estavam cheios de risadas e sons de brincadeiras. O aroma de café, bolos frescos e flores preenchia o ar, criando um ambiente acolhedor e vivo. A luz do sol iluminava cada canto, ressaltando a beleza dos detalhes que antes passavam despercebidos. Cada mudança na casa refletia o crescimento emocional do milionário e a transformação de sua perspectiva sobre a vida. Enquanto isso, a jovem enfrentava seus próprios obstáculos. A atenção constante à filha, o estudo noturno e a responsabilidade de manter a casa organizada exigiam energia e dedicação. Ela também lidava com pressões sociais e expectativas externas, sempre mantendo a determinação de oferecer um futuro melhor para a criança. Cada conquista tinha seu custo: noites sem dormir, renúncias pessoais e momentos de frustração silenciosa. O milionário observava tudo com admiração e reconhecimento, entendendo que cada sacrifício dela era um gesto de amor e coragem. As subtramas se entrelaçavam naturalmente com a trama principal. Ele começou a interagir discretamente com vizinhos e conhecidos da jovem, oferecendo ajuda sem chamar atenção. Descobriu histórias de solidariedade, superação e resiliência que refletiam a diversidade cultural de São Paulo. Essa cultura, marcada por contrastes sociais e forte senso de comunidade, influenciava as escolhas e decisões de todos os personagens, tornando a narrativa mais realista e envolvente.
O vínculo entre o milionário, a jovem e a bebê continuava a se fortalecer. Ele passou a participar ativamente das atividades diárias, ensinando cores, números e palavras à criança, enquanto a mãe cuidava da rotina e do estudo. Cada gesto de atenção e cuidado criava laços emocionais profundos, mostrando que confiança, paciência e dedicação são fundamentais para construir relacionamentos duradouros e significativos. O sucesso emocional do protagonista se consolidava de maneira gradual. Cada vitória exigia esforço, reflexão e paciência. Cada conquista vinha acompanhada de sacrifícios, como reorganizar sua rotina, enfrentar sentimentos de vulnerabilidade e lidar com dúvidas internas. Ele aprendia a valorizar os momentos simples, como o riso da criança ou os ensinamentos da mãe, entendendo que a verdadeira riqueza está nas relações humanas e no amor compartilhado. O milionário começou a perceber que sua presença na vida da jovem e da filha não era apenas observação, mas envolvimento real e afetivo. Ele participava de atividades educativas, ajudava em pequenos projetos e se emocionava com cada conquista da filha. A confiança e o respeito mútuos tornavam a convivência cada vez mais natural e sólida, consolidando uma relação que prometia transformar para sempre suas vidas. A mansão, antes símbolo de isolamento e controle, agora refletia vida, aprendizado e conexão emocional. Cada cômodo contava uma história de cuidado, paciência e afeto. Cada gesto da jovem e da filha era registrado pelas câmeras, transformando a vigilância em testemunho do que realmente importava: amor, dedicação e construção de laços humanos. E assim, a rotina continuava, cheia de desafios, pequenas vitórias e aprendizado contínuo. O milionário sentia que estava crescendo junto com a jovem e a filha, redescobrindo valores esquecidos e construindo um futuro baseado em confiança, respeito e amor genuíno. A transformação emocional estava consolidada, e cada dia representava uma nova oportunidade de conexão, aprendizado e fortalecimento de laços que durariam para toda a vida. O outono já se aproximava do fim em São Paulo, trazendo dias mais curtos e noites frias, onde a brisa carregava o cheiro da chuva recente e das árvores molhadas. A mansão no Morumbi parecia um refúgio perfeito para a jovem e a filha, e o milionário sentia que cada dia que passava aumentava sua conexão emocional com ambas. Ele, que antes via as câmeras apenas como ferramentas de controle, agora observava com atenção e admiração, registrando mentalmente cada gesto de carinho, cada pequena conquista e cada demonstração de amor entre mãe e filha. A jovem continuava sua rotina com precisão e dedicação. Cada manhã era um recomeço, com café recém-passado, brinquedos organizados e uma rotina educativa para bebê. Ela cantava, lia histórias, explicava cores e formas, e ao mesmo tempo, encontrava tempo para estudar à noite, entrelaçando seus sonhos com a vida da filha. O milionário se via aprendendo com cada gesto dela, reconhecendo uma força silenciosa que sempre admirou, mas que nunca esperou encontrar de forma tão intensa. A primeira pequena reviravolta desse período aconteceu quando ele observou que a bebê começou a desenvolver pequenas tentativas de autocuidado, como colocar o sapato sozinha ou levar brinquedos de volta para o lugar. A jovem a elogiava a cada tentativa, reforçando a importância da independência desde cedo. O milionário percebeu que a educação baseada no incentivo e no cuidado moldava não apenas habilidades práticas, mas também autoconfiança e autoestima. A segunda pequena reviravolta surgiu quando ele percebeu que a jovem tinha criado um sistema de recompensas para a filha, usando adesivos e desenhos para incentivar comportamentos positivos, como guardar os brinquedos ou aprender novas palavras. Esse método simples, porém eficaz, mostrava criatividade, paciência e compromisso com o desenvolvimento da criança. Ele ficou impressionado com a capacidade dela de transformar o aprendizado em momentos prazerosos. A terceira pequena reviravolta ocorreu quando a jovem, em um gesto de carinho silencioso, colocou pequenas flores colhidas no jardim em vasos ao redor do quarto da filha. A bebê observava fascinada, tocando e cheirando cada flor. O milionário assistia em silêncio e percebeu que o ambiente, repleto de cores, aromas e sensações táteis, era parte essencial do crescimento emocional da criança. Pequenos detalhes como aquele faziam toda a diferença. A primeira reviravolta média aconteceu quando ele descobriu que a jovem mantinha contato com uma rede de apoio de vizinhos e amigos, recebendo conselhos e ajuda sem depender inteiramente dele ou de terceiros. Ela participava de grupos de mães, compartilhando experiências e aprendendo formas de lidar com desafios diários. O milionário percebeu que o sucesso e a felicidade não dependem apenas de riqueza, mas de conexões humanas genuínas. A segunda reviravolta média se deu quando a bebê começou a demonstrar interesse por música. A jovem incentivou a exploração do piano,
mostrando notas simples e músicas infantis. A criança tentava acompanhar, produzindo sons desordenados, mas sempre sorrindo. O milionário se emocionou, lembrando-se da importância do incentivo no desenvolvimento das habilidades e da alegria que surge da curiosidade e da descoberta. A terceira reviravolta média surgiu quando, em uma noite de vento frio, a jovem leu histórias para a filha à luz suave do abajur, criando um ambiente acolhedor e seguro. O milionário observava, emocionado, percebendo que a atenção e o cuidado diário são tão essenciais quanto qualquer grande gesto de proteção ou riqueza. A forma como ela criava momentos especiais com pequenos recursos revelava a força do amor materno. A quarta reviravolta média ocorreu quando ele percebeu que a jovem estava aprendendo técnicas de ensino lúdico por meio de vídeos e cursos online, dedicando tempo para melhorar sua capacidade de educação e estímulo da filha. O milionário ficou impressionado com o empenho dela, reconhecendo que a determinação silenciosa era a base de todas as conquistas que observava. A primeira grande reviravolta aconteceu quando ele descobriu que a jovem guardava todos os bilhetes e gestos carinhosos dele, como flores discretas, palavras de encorajamento e pequenos presentes. Ela os mantinha em uma caixa junto às fotos da filha, demonstrando gratidão e confiança. O milionário se emocionou ao perceber que sua vigilância havia sido recebida com amor e respeito, e não com ressentimento. A segunda grande reviravolta ocorreu quando a bebê, ao explorar o piano, conseguiu tocar uma sequência simples de notas com a ajuda da mãe. A alegria nos olhos da criança e o sorriso emocionado da mãe fizeram o milionário refletir sobre a importância da paciência, do incentivo e da presença constante. Ele entendeu que pequenos progressos diários construíam memórias duradouras e vínculos emocionais profundos. A terceira grande reviravolta aconteceu quando ele percebeu que a jovem havia superado diversos obstáculos sem depender diretamente de sua intervenção, provando sua força, determinação e independência. Cada conquista silenciosa, cada gesto de cuidado com a filha e cada estudo dedicado mostravam uma mulher resiliente, inspiradora e plenamente capaz de enfrentar desafios. O milionário sentiu orgulho genuíno e reconhecimento do valor de sua presença e do impacto positivo que poderia continuar oferecendo. O ambiente da mansão refletia todas essas mudanças. Os corredores antisilenciosos agora eram preenchidos com risadas, música suave e conversas carinhosas. O aroma de café, bolos, pão recém-assado e flores frescas se misturava no ar, criando uma atmosfera acolhedora. A luz natural iluminava todos os cantos, mostrando cada detalhe da transformação da casa e reforçando a sensação de vida, acolhimento e calor humano. Enquanto isso, a jovem enfrentava desafios diários com resiliência. Cuidar da filha exigia energia, paciência e atenção constante. Os estudos noturnos consumiam horas preciosas de descanso, e ainda havia julgamentos sociais e pressão externa. Cada vitória era acompanhada de sacrifício, noites em claro, renúncias pessoais e momentos de frustração silenciosa. O milionário observava com respeito, compreendendo a importância de cada gesto e cada decisão. As subtramas da história continuavam a se entrelaçar com a narrativa principal. Ele discretamente ajudava vizinhos e conhecidos da jovem, fortalecendo laços comunitários e promovendo solidariedade. As histórias de superação e apoio mútuo refletiam a cultura paulistana, marcada por contrastes sociais, diversidade e forte senso de comunidade. Esses elementos culturais influenciavam diretamente as decisões e atitudes dos personagens, tornando a narrativa ainda mais realista e envolvente. O vínculo entre o milionário, a jovem e a filha se aprofundava. Ele participava ativamente de atividades diárias, como ensinar cores, números e palavras, enquanto a mãe cuidava do estudo e da rotina. Cada gesto simples de cuidado criava laços emocionais, fortalecendo a confiança, o respeito e a colaboração entre todos. O sucesso emocional do protagonista era evidente, construído de forma gradual, com esforço, paciência e sacrifício. Cada vitória exigia atenção, reflexão e dedicação. Pequenos momentos de alegria e conexão, como o riso da criança ou os ensinamentos da mãe, mostravam que riqueza verdadeira está nas relações humanas e no amor compartilhado. O milionário descobria que a presença, a atenção e a empatia eram ferramentas poderosas, capazes de transformar vidas e criar memórias inesquecíveis. Ao longo desses meses, a mansão tornou-se um verdadeiro lar, refletindo a vida, os sentimentos e os vínculos construídos. Cada cômodo contava uma história de cuidado, paciência e afeto, enquanto as câmeras registravam momentos de aprendizagem, crescimento e descobertas. O milionário percebeu que o verdadeiro valor da vigilância não estava no controle,
mas na observação do que realmente importava: amor, dedicação e confiança mútua. A rotina continuava cheia de desafios, mas também de pequenas conquistas. O milionário se envolvia cada vez mais, aprendendo a redescobrir valores esquecidos e a construir relações significativas. Cada dia representava uma oportunidade de crescimento, conexão e fortalecimento de laços emocionais que transformariam para sempre a vida de todos. Ele entendia que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas nos gestos de carinho, atenção e cuidado que oferecia e recebia diariamente. E assim, a mansão continuava a vibrar com alegria, aprendizado e descobertas. A jovem seguia firme em sua jornada, equilibrando maternidade, estudos e cuidados, enquanto o milionário se transformava emocionalmente, aprendendo a valorizar o amor e a dedicação. A bebê crescia cercada de afeto, estímulo e carinho, e todos juntos construíam uma vida baseada em confiança, respeito e afeto genuíno. A cada dia, novas memórias eram criadas, fortalecendo laços e mostrando que a verdadeira riqueza se mede pelo impacto positivo que se tem na vida daqueles que amamos. O inverno se aproximava lentamente de São Paulo, trazendo manhãs frias e noites longas. A brisa carregava o cheiro da chuva que começava a frequentar a cidade com mais intensidade, molhando ruas e jardins, criando reflexos suaves nos vidros da mansão do Morumbi. O milionário, acostumado à rotina estruturada e controlada, começava a perceber a profundidade das mudanças que a convivência com a jovem e a filha estava provocando nele. As câmeras, que antes eram instrumentos de vigilância, agora funcionavam como testemunhas silenciosas de um vínculo crescente, cheio de cuidado, paciência e afeto genuíno. A jovem seguia sua rotina com dedicação inabalável. Cada manhã começava com o cuidado da filha, que explorava o espaço com curiosidade, tentando imitar gestos e palavras da mãe. Ao mesmo tempo, a mulher dedicava momentos de estudo e planejamento, conciliando trabalho, aprendizado e maternidade. O milionário, observando pelas câmeras, sentia uma mistura de admiração e emoção. Ele percebia que cada gesto dela refletia disciplina, inteligência e amor profundo, algo que ele sempre valorizou, mas nunca encontrou com tanta intensidade. A primeira pequena reviravolta desse período ocorreu quando a bebê conseguiu montar sozinha um pequeno brinquedo que a mãe havia deixado como desafio educativo. A jovem a elogiou, mostrando que a paciência e a orientação contínua criam autoconfiança e independência. O milionário percebeu que essas pequenas conquistas diárias eram muito mais significativas do que qualquer gesto grandioso ou material. A segunda pequena reviravolta aconteceu quando ele observou que a jovem havia preparado uma surpresa para a filha, escondendo desenhos e pequenas figuras pela casa. Cada descoberta provocava risos e curiosidade, e a criança aprendia brincando. O milionário se emocionou ao perceber que o amor e a dedicação podem se manifestar em gestos simples e criativos, capazes de gerar aprendizado e alegria simultaneamente. A terceira pequena reviravolta se deu quando a bebê começou a demonstrar interesse em imitar tarefas domésticas simples, como varrer o chão ou organizar objetos. A mãe incentivava, explicando cada passo com calma e paciência. Ele percebeu que o ensino por observação e a repetição positiva tinham um impacto profundo na formação do caráter e na construção da autonomia da criança. A primeira reviravolta média aconteceu quando o milionário descobriu que a jovem mantinha um diário secreto, registrando seus objetivos, desafios e pequenas vitórias diárias. Ele percebeu que, apesar das dificuldades, ela buscava crescimento pessoal contínuo e dedicava-se não apenas à filha, mas a si mesma. Essa descoberta despertou nele um respeito ainda maior e a certeza de que queria contribuir de forma positiva para a vida dela sem interferir na autonomia da jovem. A segunda reviravolta média ocorreu quando a bebê começou a demonstrar grande interesse pela música, explorando sons e melodias com o piano da mansão. A jovem incentivava a exploração de maneira lúdica e segura, permitindo que a criança experimentasse enquanto aprendia. O milionário sentiu uma emoção inesperada, lembrando-se de sua própria infância e percebendo a importância de estímulos afetivos e educativos desde cedo. A terceira reviravolta média surgiu quando, durante uma noite de ventos fortes, a jovem acalmou a filha, que estava assustada com o barulho da chuva e do vento, envolvendo-a em um cobertor e cantando suavemente. O milionário, assistindo a cena pelas câmeras, percebeu que segurança emocional e proteção vão muito além de qualquer bem material ou riqueza, e que a presença e o afeto contínuos criam vínculos duradouros. A quarta reviravolta média ocorreu quando ele descobriu que a jovem estava se preparando para retornar aos estudos formais, pesquisando cursos e oportunidades de aprendizado, buscando crescimento pessoal mesmo com a rotina intensa.
O milionário ficou surpreso com sua determinação silenciosa e percebeu que sua própria ajuda poderia potencializar o progresso dela de maneira significativa, mas discreta, sem roubar sua independência. A primeira grande reviravolta aconteceu quando ele percebeu que a jovem guardava todos os gestos de carinho dele, flores, bilhetes e pequenos presentes, como forma de gratidão. Ela os mantinha junto às fotos da filha, mostrando que valorizava e reconhecia os esforços que ele fazia, mesmo de forma silenciosa. Ele se emocionou profundamente, percebendo que a confiança mútua estava se consolidando de maneira genuína. A segunda grande reviravolta ocorreu quando a bebê, com a orientação da mãe, conseguiu tocar uma sequência simples de notas no piano. A alegria nos olhos da criança e o sorriso orgulhoso da mãe fizeram o milionário refletir sobre a importância da paciência, do incentivo e da presença constante no desenvolvimento emocional e intelectual da criança. A terceira grande reviravolta surgiu quando ele percebeu que a jovem havia conquistado pequenas vitórias por conta própria, mostrando independência, resiliência e capacidade de superar desafios sem depender diretamente dele. Cada gesto revelava força silenciosa, determinação e amor profundo pela filha, e ele sentiu orgulho genuíno de poder testemunhar e apoiar de maneira respeitosa. O ambiente da mansão refletia essas mudanças. Os corredores antisilenciosos agora estavam cheios de risadas, música suave e conversas afetuosas. O aroma de café fresco, bolos e flores se misturava no ar, criando uma atmosfera acolhedora. A luz natural iluminava todos os cantos, evidenciando a transformação do espaço, que se tornava não apenas uma casa, mas um lar cheio de vida e emoções. Enquanto isso, a jovem enfrentava desafios diários com coragem. O cuidado constante com a filha, o estudo noturno e as tarefas domésticas exigiam dedicação extrema. Ela lidava com pressões externas, julgamentos sociais e expectativas familiares, mas mantinha o foco no bem-estar da filha e na realização pessoal. Cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios silenciosos, como noites sem dormir e renúncias pessoais. O milionário observava tudo com respeito, reconhecendo o valor de cada esforço e gesto de amor. As subtramas da história continuavam a se entrelaçar com a narrativa principal. O milionário ajudava discretamente vizinhos e conhecidos da jovem, fortalecendo vínculos comunitários e promovendo solidariedade. Ele descobriu histórias de superação, colaboração e resiliência, refletindo a diversidade cultural de São Paulo, com sua mistura de riqueza, simplicidade e senso de comunidade. Esses elementos culturais influenciavam diretamente as decisões e atitudes dos personagens, tornando a narrativa ainda mais realista e envolvente. O vínculo entre o milionário, a jovem e a filha se aprofundava a cada dia. Ele participava ativamente das atividades diárias, ensinando cores, números e palavras, enquanto a mãe cuidava da rotina e do estudo. Cada gesto de atenção e cuidado criava laços emocionais sólidos, mostrando que a confiança, a paciência e a dedicação são essenciais para construir relações duradouras e significativas. O sucesso emocional do milionário era gradual, mas visível. Cada avanço exigia reflexão, paciência e esforço. Cada conquista vinha acompanhada de sacrifício, reorganização de rotina, enfrentamento de sentimentos de vulnerabilidade e aprendizado constante. Ele aprendia a valorizar momentos simples, como o riso da criança ou os ensinamentos da mãe, compreendendo que a verdadeira riqueza está nos vínculos humanos e no amor compartilhado. A mansão, antissímbolo de isolamento e controle, agora refletia vida, afeto e aprendizado. Cada cômodo contava uma história de cuidado, paciência e conexão. Cada gesto da jovem e da filha era registrado pelas câmeras, transformando a vigilância em testemunho daquilo que realmente importava: amor, dedicação e confiança mútua. A rotina continuava repleta de desafios e pequenas vitórias. O milionário se envolvia cada vez mais, redescobrindo valores esquecidos e construindo relações significativas. Cada dia representava a oportunidade de aprendizado, conexão emocional e fortalecimento de vínculos. Ele compreendia que a verdadeira riqueza reside nos gestos de atenção, cuidado e amor oferecidos diariamente, capazes de transformar vidas para sempre. E assim, a mansão continuava a pulsar com alegria, descobertas e aprendizagem. A jovem mantinha seu equilíbrio entre maternidade, estudos e cuidados, enquanto o milionário se transformava emocionalmente, aprendendo a valorizar relações humanas e dedicação genuína. A bebê crescia cercada de estímulo, carinho e orientação, enquanto todos construíam juntos uma vida baseada em confiança, respeito e afeto verdadeiro. Cada dia criava novas memórias,
fortalecendo laços e mostrando que a riqueza real se mede pelo impacto positivo na vida daqueles que amamos. O inverno avançava lentamente em São Paulo, trazendo dias mais cinzentos e noites geladas, mas na mansão do Morumbi o clima era completamente diferente. O milionário sentia que cada dia ao lado da jovem e da filha transformava sua visão de mundo. As câmeras, que antes eram símbolos de desconfiança, agora funcionavam como uma forma de acompanhar o crescimento emocional da criança e a dedicação silenciosa da mãe. Ele percebia nuances que jamais notara em sua própria vida, gestos de cuidado, pequenas conquistas diárias e a força da paciência e da atenção constante. A jovem continuava sua rotina com dedicação e determinação. Cada manhã era iniciada com a preparação do café, arrumação da casa e cuidado com a filha. Ela cantava suavemente, lia histórias, ensinava cores, números e formas, e ainda encontrava tempo para estudar à noite, mantendo um diário de progresso e desafios. O milionário observava, admirado, a capacidade dela de equilibrar maternidade, trabalho e estudo sem perder a ternura e a atenção com a criança. A primeira pequena reviravolta desse período aconteceu quando ele percebeu que a bebê havia aprendido a reconhecer diferentes tipos de frutas e legumes durante as refeições, repetindo nomes com entusiasmo. A mãe a elogiava e corrigia com paciência, mostrando que o aprendizado contínuo e lúdico era parte essencial do desenvolvimento da criança. O milionário sentiu uma emoção intensa, percebendo que a educação baseada no cuidado e na repetição positiva é muito mais eficaz do que ordens ou imposições. A segunda pequena reviravolta ocorreu quando a jovem decidiu criar pequenas aventuras dentro de casa para a filha, usando objetos simples e criatividade. Elas montavam castelos com caixas, criavam trilhas de obstáculos e inventavam histórias para cada cenário improvisado. O milionário observava e se sentia tocado pela capacidade da mulher de transformar o cotidiano em momentos educativos e divertidos, fortalecendo a confiança e a imaginação da criança. A terceira pequena reviravolta se deu quando ele percebeu que a bebê começou a demonstrar interesse por animais de estimação. A jovem trouxe um pequeno coelho para casa, ensinando a filha a cuidar dele com responsabilidade. O milionário sentiu-se impressionado com a habilidade dela de ensinar amor, cuidado e empatia de maneira prática e afetiva, percebendo que o vínculo humano e a educação emocional são tão importantes quanto qualquer bem material. A primeira reviravolta média aconteceu quando ele descobriu que a jovem mantinha contato com professores de cursos online, buscando formas de continuar sua educação formal e expandir seus horizontes. Ela se dedicava discretamente a estudar técnicas de pedagogia, música e artes, conciliando cada atividade com o cuidado da filha. O milionário percebeu que a força de vontade e a disciplina eram virtudes que ela possuía naturalmente, e que sua intervenção poderia potencializar esses esforços sem interferir na autonomia dela. A segunda reviravolta média ocorreu quando a bebê começou a demonstrar habilidades de coordenação motora mais avançadas, conseguindo montar brinquedos complexos e realizar pequenas tarefas sozinha. A mãe a incentivava, celebrando cada conquista com entusiasmo, e o milionário percebeu que pequenas vitórias diárias eram essenciais para a construção de autoconfiança e segurança emocional. A terceira reviravolta média aconteceu quando ele notou que a jovem havia organizado uma pequena biblioteca infantil no quarto da filha, com livros, figuras e cartões educativos. Cada dia, ela introduzia novas histórias e conceitos, estimulando a curiosidade da criança. O milionário se emocionou ao perceber que o aprendizado podia ser divertido e envolvente, e que o amor maternal se manifestava em ações concretas e criativas. A quarta reviravolta média ocorreu quando, durante uma tarde chuvosa, a jovem criou um jogo de perguntas e respostas para estimular a memória da filha, usando cartões coloridos e pequenas recompensas simbólicas. A criança ria, aprendia e se divertia ao mesmo tempo. O milionário percebeu que a educação baseada em diversão e atenção constante é muito mais poderosa do que qualquer riqueza material ou status social. A primeira grande reviravolta surgiu quando ele descobriu que a jovem guardava todos os bilhetes, presentes e pequenos gestos de carinho que ele havia enviado, demonstrando gratidão e confiança. Ela os mantinha junto a fotos da filha, evidenciando que a atenção silenciosa dele era valorizada e respeitada. O milionário se emocionou, percebendo que seu envolvimento estava sendo recebido de maneira genuína e que os laços de confiança estavam se consolidando de forma profunda. A segunda grande reviravolta ocorreu quando a bebê conseguiu tocar uma pequena melodia no piano, com a orientação da mãe. O sorriso orgulhoso dela e a expressão de alegria da filha tocaram o coração do milionário de maneira intensa. Ele percebeu que a paciência e o incentivo constante são essenciais para o desenvolvimento emocional, intelectual e artístico de uma criança.
A terceira grande reviravolta aconteceu quando ele percebeu que a jovem havia conquistado pequenas vitórias pessoais de maneira independente, mantendo equilíbrio entre estudo, cuidados com a filha e rotina doméstica. Cada gesto demonstrava força, resiliência e determinação, e o milionário sentiu orgulho de testemunhar a evolução dela sem precisar intervir de forma direta, percebendo que confiança e autonomia são fundamentais para relações saudáveis. A mansão refletia todas essas mudanças. Os corredores antes silenciosos agora eram preenchidos com risadas, música e conversas. O aroma de café, bolos e pão recém-assado se misturava ao cheiro fresco de flores do jardim. A luz natural iluminava cada canto, mostrando que cada detalhe da casa agora tinha vida, calor e afetividade. O milionário percebeu que a casa, antes símbolo de isolamento, havia se transformado em um verdadeiro lar. Enquanto isso, a jovem enfrentava desafios diários com coragem e disciplina. Cuidar da filha exigia atenção constante, enquanto estudar à noite e manter a rotina doméstica demandava energia e organização. Ela lidava com pressões externas e expectativas sociais, mas permanecia focada no bem-estar da filha e na própria realização pessoal. Cada pequena vitória tinha seu custo: noites em claro, renúncias pessoais e momentos de frustração silenciosa. O milionário observava tudo com respeito e reconhecimento, entendendo o valor de cada esforço e gesto de amor. As subtramas da narrativa se entrelaçavam naturalmente com a história principal. O milionário ajudava discretamente vizinhos e conhecidos da jovem, fortalecendo laços de solidariedade e apoio comunitário. Ele descobriu histórias de superação e colaboração, refletindo a diversidade cultural de São Paulo, marcada por contrastes sociais, tradições e senso de comunidade. Esses elementos culturais influenciavam diretamente as decisões dos personagens e enriqueciam a narrativa com realismo e profundidade. O vínculo entre o milionário, a jovem e a filha se fortalecia a cada dia. Ele participava ativamente das atividades diárias, ajudando a ensinar números, cores e palavras à criança, enquanto a mãe cuidava do estudo e da rotina. Cada gesto de atenção e cuidado reforçava laços emocionais, mostrando que confiança, paciência e dedicação são essenciais para construir relações duradouras e significativas. O sucesso emocional do protagonista era gradual e fruto de esforço contínuo. Cada vitória exigia reflexão, paciência e atenção. Cada conquista vinha acompanhada de sacrifícios, reorganização da rotina, enfrentamento de vulnerabilidades e aprendizado constante. Ele aprendia a valorizar momentos simples, como o riso da criança ou os ensinamentos da mãe, compreendendo que a verdadeira riqueza está nas relações humanas e no amor compartilhado. Ao longo desse período, a mansão tornou-se um reflexo da vida, sentimentos e vínculos construídos. Cada cômodo contava uma história de cuidado, paciência e afeto. Cada gesto da jovem e da filha era registrado pelas câmeras, transformando a vigilância em testemunho do que realmente importava: amor, dedicação e confiança mútua. A rotina continuava repleta de desafios, mas também de pequenas conquistas. O milionário se envolvia cada vez mais, redescobrindo valores esquecidos e construindo relações significativas. Cada dia representava uma oportunidade de aprendizado, conexão emocional e fortalecimento de laços. Ele compreendia que a verdadeira riqueza reside nos gestos de atenção, cuidado e amor, capazes de transformar vidas de forma duradoura. E assim, a mansão continuava a pulsar com alegria, aprendizado e descobertas. A jovem mantinha seu equilíbrio entre maternidade, estudos e cuidados, enquanto o milionário se transformava emocionalmente, aprendendo a valorizar relações humanas e dedicação genuína. A bebê crescia cercada de estímulo, carinho e orientação, e todos juntos construíam uma vida baseada em confiança, respeito e afeto verdadeiro. Cada dia criava novas memórias, fortalecendo laços e mostrando que a riqueza real se mede pelo impacto positivo que se tem na vida daqueles que amamos. A chegada do final do inverno em São Paulo trouxe dias de sol mais tímidos, com neblina pela manhã e um frio que fazia o vapor do café da manhã subir lentamente pelo ar. A mansão no Morumbi, antes silenciosa e controlada, agora estava cheia de vida. Risadas da bebê, música suave, o som de passos apressados da jovem e aromas de bolos e café permeavam o ambiente, tornando cada canto acolhedor e vivo. O milionário, que antes via as câmeras apenas como instrumentos de vigilância, agora as usava para acompanhar o crescimento da filha e a dedicação da mãe, percebendo cada detalhe com uma atenção cheia de afeto. A jovem continuava sua rotina equilibrando tarefas domésticas, estudos e cuidados com a filha. Cada manhã era um ritual de carinho: o café preparado com cuidado,
os brinquedos organizados, pequenas lições sobre cores e formas, e sempre uma história contada com paciência e criatividade. À noite, ela se dedicava aos estudos, anotando observações e preparando atividades educativas para a filha. O milionário observava tudo com admiração crescente, percebendo que a força, disciplina e dedicação dela eram admiráveis. A primeira pequena reviravolta desse período aconteceu quando a bebê começou a organizar sozinha seus brinquedos após as atividades, algo que antes só acontecia com a intervenção da mãe. A jovem a elogiou, reforçando a importância da disciplina e autonomia. O milionário percebeu que pequenas vitórias diárias, como essa, têm grande impacto no desenvolvimento emocional e na autoconfiança da criança. A segunda pequena reviravolta ocorreu quando ele percebeu que a jovem havia preparado pequenos desafios de memória para a filha, usando cartões coloridos com figuras e palavras. A criança ria, tentava acertar e se sentia recompensada por cada acerto. Ele ficou emocionado ao perceber que a educação baseada em incentivo e diversão cria aprendizado efetivo e vínculos afetivos fortes. A terceira pequena reviravolta surgiu quando a jovem decorou um canto da casa com objetos naturais, como folhas e flores, estimulando a curiosidade da criança sobre a natureza. O milionário assistiu fascinado, percebendo que a criatividade dela transformava o cotidiano em experiências enriquecedoras. A primeira reviravolta média aconteceu quando ele descobriu que a jovem se dedicava a cursos online de pedagogia e artes, conciliando cada atividade com a rotina da filha. Ela estudava discretamente, anotando ideias para estimular o aprendizado da criança. O milionário percebeu que o empenho silencioso dela merecia reconhecimento e apoio, mas de forma que não comprometesse sua autonomia. A segunda reviravolta média se deu quando a bebê começou a demonstrar interesse por atividades musicais mais elaboradas, como pequenas melodias no piano. A jovem a guiava com paciência, incentivando experimentação e descoberta. Ele sentiu uma emoção profunda ao perceber como o incentivo constante e a paciência moldavam o aprendizado de forma afetiva e eficaz. A terceira reviravolta média aconteceu quando a jovem criou um espaço para artes manuais, com tintas, papéis e materiais diversos. A filha explorava cores e formas, enquanto a mãe a orientava suavemente. O milionário percebeu que cada detalhe no ambiente era planejado para estimular a criatividade e a curiosidade da criança, refletindo cuidado e atenção. A quarta reviravolta média ocorreu quando ele percebeu que a jovem participava de grupos de mães na internet, trocando experiências, conselhos e apoio emocional. Ela se fortalecia ao mesmo tempo que fortalecia sua rede de apoio, mostrando inteligência social e capacidade de aprendizado contínuo. O milionário admirou sua habilidade de equilibrar vida familiar e crescimento pessoal de maneira independente. A primeira grande reviravolta surgiu quando ele percebeu que a jovem guardava todos os pequenos gestos de carinho que ele havia feito, bilhetes, flores e presentes simbólicos, como forma de gratidão. Ela os mantinha junto às fotos da filha, demonstrando que valorizava e respeitava seus esforços silenciosos. O milionário se emocionou profundamente, percebendo que a confiança e a reciprocidade estavam consolidadas de maneira genuína. A segunda grande reviravolta ocorreu quando a bebê conseguiu tocar uma pequena melodia completa no piano, com a mãe guiando suavemente os dedos da criança. A alegria nos olhos da filha e o sorriso orgulhoso da mãe emocionaram o milionário, reforçando sua percepção de que dedicação e paciência são essenciais para o desenvolvimento emocional, intelectual e artístico. A terceira grande reviravolta aconteceu quando ele percebeu que a jovem havia conquistado várias vitórias pessoais sem depender de sua intervenção direta. Ela equilibrava estudo, cuidado da filha e rotina doméstica com independência e determinação. Cada conquista silenciosa mostrava força, resiliência e capacidade de superação. O milionário sentiu orgulho genuíno e reconhecimento, percebendo que confiança e autonomia são essenciais em qualquer relação saudável. O ambiente da mansão refletia essas transformações. Os corredores antisilenciosos agora estavam cheios de risadas, sons de piano e vozes suaves. Aromas de café, bolos e flores preenchiam o ar, criando uma atmosfera acolhedora. A luz natural iluminava cada detalhe da casa, mostrando que cada canto agora tinha vida, calor e emoção. O milionário percebeu que o lar, antissímbolo de isolamento, se tornará um espaço de conexão, afeto e aprendizado. Enquanto isso, a jovem enfrentava desafios diários com coragem. Cuidar da filha exigia atenção constante, estudo à noite e gerenciamento das tarefas domésticas. Ela lidava com julgamentos sociais e expectativas externas, mantendo foco no bem-estar da criança e em seu próprio crescimento pessoal. Cada vitória tinha seu custo,
noites sem dormir, renúncias pessoais e momentos de frustração silenciosa. O milionário observava com respeito, reconhecendo a importância de cada gesto de dedicação e amor. As subtramas continuavam a se conectar com a narrativa principal. O milionário ajudava discretamente vizinhos e conhecidos da jovem, promovendo solidariedade e fortalecendo a comunidade ao redor. Ele descobriu histórias de superação e colaboração, refletindo a diversidade cultural de São Paulo, marcada por contrastes sociais, criatividade e senso de comunidade. Esses elementos influenciavam diretamente decisões, atitudes dos personagens, enriquecendo a narrativa com realismo e profundidade. O vínculo entre o milionário, a jovem e a filha se fortalecia continuamente. Ele participava das atividades diárias, ensinando cores, números e palavras à criança, enquanto a mãe cuidava do estudo e da rotina. Cada gesto de cuidado e atenção reforçava laços emocionais profundos, mostrando que confiança, paciência e dedicação são fundamentais para relações duradouras e significativas. O sucesso emocional do milionário se consolidava de forma gradual, resultado de esforço, reflexão e paciência. Cada vitória exigia reorganização da rotina, enfrentamento de vulnerabilidades e atenção constante. Ele aprendia a valorizar momentos simples, como o riso da filha ou os ensinamentos da mãe, compreendendo que a verdadeira riqueza reside nas relações humanas e no amor compartilhado. A mansão se tornava, a cada dia, um reflexo da vida, dos sentimentos e dos vínculos criados. Cada cômodo contava uma história de cuidado, paciência e afeto. Cada gesto da jovem e da filha registrado pelas câmeras transformava a vigilância em testemunho daquilo que realmente importava: amor, dedicação e confiança mútua. A rotina, repleta de desafios e pequenas conquistas, continuava a fortalecer os laços entre todos. O milionário se envolvia cada vez mais, redescobrindo valores esquecidos e construindo relações significativas. Cada dia representava uma oportunidade de crescimento, conexão emocional e aprendizado contínuo. Ele compreendia que a verdadeira riqueza está nos gestos de atenção, cuidado e amor, capazes de transformar vidas de maneira duradoura. E assim, a mansão continuava a pulsar com alegria, descobertas e aprendizado. A jovem mantinha equilíbrio entre maternidade, estudos e responsabilidades, enquanto o milionário se transformava emocionalmente, aprendendo a valorizar relações humanas e dedicação genuína. A filha crescia cercada de estímulo, carinho e orientação, enquanto todos construíam juntos uma vida baseada em confiança, respeito e afeto verdadeiro. Cada dia criava novas memórias, fortalecendo laços e mostrando que a riqueza real se mede pelo impacto positivo na vida daqueles que amamos. A primavera chegava a São Paulo com delicadeza, trazendo dias mais longos e ensolarados, flores coloridas surgindo nas calçadas e jardins, e um clima de renovação que parecia refletir diretamente no coração do milionário, da jovem e da filha. A mansão no Morumbi, antes silenciosa e repleta de rotina formal, agora pulsava com vida, risos e música. O milionário sentia que, após meses de observação, paciência e pequenas intervenções, a família havia alcançado um equilíbrio cheio de amor, dedicação e aprendizado. Cada dia, cada gesto de cuidado e atenção havia transformado a casa em um verdadeiro lar, repleto de calor humano e afeto. A rotina diária começava cedo, com a jovem preparando o café enquanto a bebê explorava os brinquedos cuidadosamente organizados, observando cores, formas e texturas. A mãe conversava com ela, ensinando palavras, incentivando pequenas tarefas e estimulando o aprendizado de maneira lúdica. O milionário assistia pelas câmeras, não mais como alguém desconfiado, mas como parte de um processo de crescimento e fortalecimento de vínculos. Ele se sentia parte de algo maior, uma família construída com respeito, cuidado e atenção. A primeira pequena reviravolta deste período surgiu quando a bebê conseguiu vestir sozinha suas roupas com a ajuda mínima da mãe. O sorriso orgulhoso dela e a alegria da mãe mostraram que a independência e a autoconfiança estavam crescendo a cada dia. O milionário percebeu que momentos simples, como esse, tinham impactos duradouros no desenvolvimento emocional e na formação de vínculos de confiança. A segunda pequena reviravolta aconteceu quando a jovem organizou um pequeno piquenique no jardim da mansão, usando frutas, biscoitos e sucos naturais. A bebê explorava cada detalhe com entusiasmo, e a mãe aproveitava o momento para ensinar cores, formas e conceitos simples. O milionário, observando, sentiu uma onda de emoção ao perceber que gestos simples e naturais geravam memórias duradouras e fortaleciam o vínculo familiar. A terceira pequena reviravolta se deu quando ele notou que a filha havia começado a demonstrar interesse por pequenas responsabilidades domésticas,
como colocar a roupa suja no cesto e organizar os brinquedos após brincar. A mãe reforçava essas atitudes com elogios e incentivo, consolidando hábitos positivos e aprendizado prático. O milionário compreendeu que a educação baseada em pequenas conquistas diárias é essencial para o crescimento emocional e a formação de caráter. A primeira reviravolta média ocorreu quando ele descobriu que a jovem havia criado uma rotina de leitura diária, contando histórias que estimulavam a imaginação da filha, usando vozes diferentes e expressões faciais que faziam cada narrativa mais viva. A criança ria, interagia e memorizava palavras e conceitos, enquanto o milionário assistia emocionado, percebendo a importância do estímulo cognitivo aliado ao carinho constante. A segunda reviravolta média se deu quando a bebê começou a desenvolver habilidades de coordenação motora mais complexas, conseguindo montar blocos de forma organizada e seguir pequenas instruções de jogos educativos. A mãe celebrava cada conquista com entusiasmo e paciência, e o milionário se sentiu comovido, percebendo que o progresso não dependia apenas de recursos materiais, mas de atenção, tempo e dedicação contínuos. A terceira reviravolta média aconteceu quando a jovem decidiu introduzir atividades artísticas mais elaboradas, como pintura e modelagem de massinha, estimulando a criatividade e imaginação da filha. O milionário ficou impressionado com a capacidade dela de transformar o cotidiano em experiências enriquecedoras e educativas, reforçando a conexão emocional entre mãe e filha. A quarta reviravolta média ocorreu quando ele percebeu que a jovem mantinha contato com vizinhos e amigos próximos, compartilhando experiências, conselhos e apoio. Ela fortalecia sua rede de relações, aprendia com outras mães e oferecia ajuda sempre que podia. O milionário se emocionou ao perceber que a vida em comunidade era parte essencial da educação e do crescimento pessoal dela, mostrando maturidade e inteligência social. A primeira grande reviravolta aconteceu quando ele percebeu que a jovem havia guardado todos os bilhetes, pequenos presentes e gestos de carinho que ele havia feito durante os meses. Ela mantinha cada item junto às fotos da filha, demonstrando gratidão, confiança e reconhecimento pelo apoio silencioso que recebia. O milionário sentiu uma alegria profunda, percebendo que o vínculo entre eles estava solidificado e que a confiança havia se tornado parte central da relação. A segunda grande reviravolta se deu quando a bebê conseguiu tocar uma melodia simples no piano com pouca ajuda da mãe, repetindo notas e ritmos que havia aprendido aos poucos. O sorriso de satisfação da criança e o olhar emocionado da mãe tocaram o coração do milionário, reforçando a percepção de que paciência, dedicação e estímulo constante produzem frutos duradouros. A terceira grande reviravolta aconteceu quando ele percebeu que a jovem havia conquistado várias metas pessoais e educacionais de maneira independente, conciliando estudo, maternidade e rotina doméstica. Cada gesto de superação silenciosa mostrava força, determinação e capacidade de enfrentar desafios sem depender diretamente dele. O milionário sentiu orgulho genuíno e a certeza de que seu apoio havia sido bem colocado, contribuindo para a autonomia e confiança dela. O ambiente da mansão refletia todas essas transformações. Os corredores e salas, antes apenas espaços de luxo e silêncio, agora vibravam com vida, risadas e música. O aroma de flores frescas, pão recém-assado e café preenchia o ar, criando uma atmosfera acolhedora. A luz natural entrava pelas grandes janelas, iluminando cada detalhe do lar transformado e mostrando a harmonia construída ao longo do tempo. Enquanto isso, a jovem continuava a enfrentar desafios diários com coragem e disciplina. Cuidar da filha exigia atenção constante, estudo e organização de tarefas domésticas. Ela lidava com pressões externas, expectativas sociais e a rotina intensa, mas permanecia focada no bem-estar da criança e no próprio crescimento pessoal. Cada vitória vinha com sacrifícios silenciosos, noites sem dormir, renúncias e momentos de exaustão emocional. O milionário observava tudo com admiração e respeito, reconhecendo a dedicação e força dela. As subtramas da história continuavam a se entrelaçar com a narrativa principal. O milionário apoiava discretamente vizinhos e conhecidos, promovendo solidariedade e fortalecendo laços comunitários. Ele descobriu histórias de superação, cooperação e dedicação, refletindo a diversidade cultural de São Paulo, marcada por contrastes sociais, tradições e senso de comunidade. Esses elementos culturais influenciavam diretamente as decisões e atitudes dos personagens, tornando a narrativa realista e rica em detalhes. O vínculo entre o milionário, a jovem e a filha se consolidava cada vez mais. Ele participava ativamente das atividades diárias, ensinando cores, números e palavras à criança, enquanto a mãe cuidava da rotina e do aprendizado. Cada gesto de atenção e cuidado reforçava os laços emocionais,
mostrando que confiança, paciência e dedicação são essenciais para relações duradouras e significativas. O sucesso emocional do milionário era visível e resultado de esforço, reflexão e paciência ao longo dos meses. Cada vitória exigia reorganização da rotina, enfrentamento de vulnerabilidades e aprendizado constante. Ele aprendeu a valorizar momentos simples, como o riso da filha ou os ensinamentos da mãe, compreendendo que a verdadeira riqueza reside nas relações humanas e no amor compartilhado. A mansão tornou-se um reflexo da vida, sentimentos e vínculos criados ao longo do tempo. Cada cômodo contava uma história de cuidado, paciência e afeto. Cada gesto registrado pelas câmeras transformava a vigilância em testemunho do que realmente importava: amor, dedicação e confiança mútua. Finalmente, o dia amanheceu ensolarado, com o jardim cheio de flores coloridas e o canto de pássaros nas árvores. A jovem, a filha e o milionário passaram a manhã juntos, brincando, explorando o jardim e cantando músicas aprendidas. Cada sorriso da criança refletia o carinho e a dedicação de todos, e cada gesto da mãe mostrava força e ternura. O milionário sentiu uma felicidade plena, entendendo que, ao investir tempo, atenção e cuidado, havia construído não apenas uma família, mas um verdadeiro lar, cheio de amor e confiança. O sucesso de todos era resultado de esforço contínuo, dedicação e paciência. Cada conquista vinha acompanhada de sacrifício, mas também de aprendizado, conexão e amor genuíno. O milionário compreendeu que a verdadeira riqueza não está apenas nos bens materiais, mas na capacidade de transformar vidas, fortalecer vínculos e criar memórias inesquecíveis. O final da história mostrava a família reunida no jardim da mansão, sorrindo, brincando e celebrando pequenas conquistas. A bebê explorava o mundo com curiosidade, a mãe observava cada passo com orgulho, e o milionário sentia uma paz profunda ao perceber que havia cumprido seu papel: proteger, apoiar e contribuir para o crescimento e felicidade dela sem jamais interferir na autonomia. A primavera representava não apenas a renovação das estações, mas também a transformação emocional de todos. O amor, a paciência e a dedicação haviam construído um lar completo, onde cada gesto de cuidado era valorizado e retribuído com afeto. A mansão no Morumbi não era mais apenas uma casa de luxo, mas um espaço vivo, cheio de lembranças, aprendizagem e vínculos emocionais. E assim, a história se encerrava com a certeza de que a riqueza verdadeira se mede pelos laços humanos, pelo amor compartilhado e pela dedicação constante. O milionário, a jovem e a filha haviam construído uma vida plena, feliz e emocionante, onde cada dia representava oportunidade de crescimento, conexão e alegria. Eles continuariam juntos, enfrentando desafios e celebrando conquistas, transformando cada momento em memórias duradouras e fortalecendo para sempre os laços que agora eram inquebráveis. Fim. Chegou até o fim? Então escreve afeto nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.